vírus, de maneira geral, né, ele tem uma tendência muito grande de mudança genética. Quando ele vai quanto mais pessoas sendo contaminadas, mais mudança genética ele vai tendo, para ficar com mais capacidade de infectar mais pessoas. Então, dentro dessas mudanças genéticas, vírus mais adaptados a essa condição vão aparecendo. Então, é que surgem essas variantes. Então, como é um vírus que tem uma capacidade muito grande, né, de se espalhar, haja vista a história dele, em menos de um ano o mundo inteiro foi tomado, essas mudanças foram muito comuns e muito intensas, chegando então a várias mutações, mas as mais importantes são as que estão predominando principalmente no Reino Unido, na África do Sul, é essa brasileira, que foi detectada inicialmente lá em Manaus, e hoje nós já temos confirmado em vários estados aqui do Sul, do Sudeste, do Nordeste, essa nova variante, que é chamada de P1. O que chama a atenção, né, doutor, é os casos dessa, se é ou não, né, porque é difícil de apurar. A gente trabalha enquanto gestor público, enquanto médico, pesquisador, né, todo mundo trabalha com evidências e com informações dia a dia, né? Então, às vezes a pessoa pergunta: prefeito, vai ter o fechamento do comércio? Prefeito, como é que vai ficar a questão dos leitos de UTI? As informações, a gente trabalha com uma informação de hora em hora, dia a dia, né? Mas será que tem alguma relação dessas novas variantes pelo número de pessoas jovens aí que estão atingindo níveis gravíssimos aí, que a gente tem notícia aí, né? A gente teve notícia de pessoas aí na faixa etária dos 30, 40 anos aí que estão desenvolvendo, até então sem comorbidades, pessoas saudáveis que de repente aí estão desenvolvendo a doença na sua forma mais grave. Será que pode vir a ser dessas novas variantes? Eu acho que tem um conjunto de fatores, né, em que as variantes agora têm que ser consideradas, né, já que estão sendo detectadas, né. Outro fator também é que o jovem tem um tipo de exposição, nós temos visto isso, né, aonde a chance de adquirir uma carga viral alta é grande, né. Então, por exemplo, o jovem vai mais em festas, em aglomerações, em confraternizações, em que nesses ambientes que não tem controle, que nem a gente tem o distanciamento, o uso de máscara, como a gente faz nos locais onde as pessoas têm que circular, em ambientes assim, a transmissão é mais eficaz e costuma ser uma transmissão com carga viral bem alta. E aí tendo a chance, então, de ter um quadro clínico mais intenso. Os casos, doutor, de possibilidade de reinfecção dessas novas variantes, existe essa possibilidade? Porque as pessoas falam às vezes em prazo: eu peguei o coronavírus e aí daqui a 5 meses eu estou imune, mas já tem informações de pessoas que foram reinfectadas num período anterior a esse, né? Os casos de reinfecção, eles podem se mostrar mais graves, né, numa nova variante dessa? A gente não tem um padrão ainda disso para as variantes, ou mesmo para, às vezes, uma reinfecção sem ser uma das variantes, ou um vírus um pouco modificado, que a gente não tem feito esse mapeamento com muita precisão. Temos visto que pessoas que tiveram um primeiro caso, um segundo caso às vezes não tão grave, e outros mais graves. Então, a gente não consegue definir um padrão ainda, né? Pela maneira inédita dessa doença e de sua evolução, né? Mas nós temos informações de reinfecção, né? Já temos reinfecção confirmada, a gente sabe que tem, né? É que a gente não pode dizer de todas as pessoas que tiveram um quadro, depois novamente, isso foi de fato uma reinfecção, se não tem a comprovação genética desse vírus, né? Certo. E num caso das reinfecções que aconteceram, existe alguma comprovação de que na reinfecção a gravidade é maior do que na primeira vez que a pessoa pegou ou não? Assim, não há estudos nesse sentido? Então, não tem ainda um padrão para isso, né? A gente tem visto casos que são mais graves, outros nem tanto, né? Então a gente ainda não consegue definir com exatidão. Claro que a gente sabe que muitas vezes um vírus que vier com uma carga viral maior, por exemplo, numa reinfecção, ele tem uma chance de ser um quadro mais grave. E aquela ideia então de que o corona, ele de certa forma atingia pessoas mais idosas, com comorbidades, o que a gente começa a assistir agora, o senhor que também tem acompanhado
as pessoas que estão nos leitos de UTI da região, é uma situação totalmente diferente. No mundo inteiro tem sido visto isso, e aqui a gente tem visto bem marcado. Pessoas jovens também, né? Que no meio do ano passado, né, que aqui em Santa Catarina a onda chegou um pouquinho depois, e nós vimos a maioria pessoas acima dos 60. Tivemos pouquíssimos casos abaixo dos 40, acho que uns 2 casos. E agora isso está abaixo dos 60, é quase a maioria, e estamos tendo paciente até abaixo dos 30 internado em casos graves. Claro que as doenças são diferentes, né? Mas a gente conversava há pouco, a questão da dengue, né? Os casos de reinfecção da dengue, né? Que é uma doença diferente do corona, mas eles se tornaram mais agressivos nas pessoas que foram contaminadas pela segunda vez. Pela segunda vez que a dengue tem 4 tipos, né, de vírus. Então, quando se pega um outro tipo, normalmente ela tem a chance de Seria, em tese, uma nova variante desse vírus. É, né? Como se fosse uma variante. Certo. Mesmo. Então, a sugestão que o doutor dá para que a gente possa, de certa forma, parar esse nível de contaminação, o que seria importante assim, doutor? O que a gente tem é o distanciamento, os cuidados, né, porque a transmissão é por via aérea, né? Então é por esse caminho que a gente tem que estar se protegendo. Aglomerações é um grande fator, né, para essa transmissão, porque o vírus estão nas pessoas e de pessoa a pessoa que isso vai ser transmitido. Então é evitar as aglomerações de maneira geral, os cuidados, o uso adequado da máscara, a máscara adequada, a higienização das mãos e a vacina, né, que é o recurso que nós temos. Hoje o senhor vê como a vacinação em massa da população como algo importante para que a gente possa frear a disseminação da doença. E diminuindo a disseminação, nós vamos diminuir a possibilidade de novas variantes. Isso é importante, porque na verdade o que deve acontecer, né? Aqui vou falar como um leigo, né? O vírus ele vai se adaptando ao ambiente e ao local. Então, quanto mais pessoas infectadas, mais o vírus vai mutando, mais o vírus vai se adaptando e mais ele vai se fortalecendo. Exatamente, ele vai ficando mais capaz mesmo. Vai ficando mais capaz, mais agressivo. As melhores cepas e evoluindo. E a gente também acompanha esses casos aí que realmente gera esse colapso, né? Porque também essas novas variantes, o nível de contaminação também é maior, né? Isso já está comprovado que essa P1, essa variante brasileira, chega até a ter 10 vezes mais capacidade de transmissão do que o outro vírus. Quando se fala em carga viral superior, por exemplo, a variante ela tem uma carga viral superior, isso é sinal de que ela, se contaminando, ela se torna mais agressiva ao corpo ou não? Ou o nível de contaminação dela é maior? Primeiro a contaminação maior e depois o nosso corpo responde, o nosso sistema de defesa responde de acordo com a quantidade de vírus. E isso pode ser um problema também, né? Porque às vezes acaba afetando outros órgãos. A gravidade do vírus não vem dele em si, vem da nossa resposta contra ele. É assim com a dengue, é assim com a febre amarela, é assim com a gripe e é assim com o coronavírus. Isso quer dizer que, por exemplo, eu pego uma carga viral alta, o meu organismo ele vai responder de uma forma que pode afetar alguns outros órgãos que não o pulmão. Exatamente. E, na verdade, essa defesa tem como efeito colateral atingir os nossos próprios órgãos, ou seja, é uma guerra em que nossos próprios soldados estão nos agredindo de tão intenso que essa resposta, pelo temor que é da resposta do vírus, né? Por exemplo, a contaminação está no pulmão, a resposta pode ser tamanha que o meu rim pare. Normalmente isso. Uhum. A questão das coagulações, aí tem uma hipercoagulação, então a gente vê essa questão afetando vários órgãos, além do pulmão, coração, cérebro, a gente tem visto em alguns pacientes. Em recuperação acabam tendo um AVC. Em resposta a essa alteração da coagulação que a resposta do organismo fez. Então, às vezes, essa ideia, eu vou me contaminar porque daqui a pouco eu estou bem, aí eu já não passo mais por isso. Hoje ela cai por terra, né, pelo surgimento dessas novas cepas, dessas novas situações aí, né, dessas mutações. E isso tem também uma questão muito importante que a gente fala do pós-Covid. Que nós vamos superar tudo isso, mas nós vamos ter depois um número de mortos enorme, que já são, né, já é um número enorme no Brasil e no mundo, né? Mais de 2 milhões e 500 mil mortes no mundo, né? O Brasil vai chegar aos seus 300 mil, mas nós vamos ter aqueles que não vão, felizmente, ir a óbito, mas muito desses vão ficar sequelados, porque eles ficam ali internados, usando muito medicamento, ficam entubados, alguns
vão ser obrigados a ter uma traqueostomia. E agora, vendo nessa população jovem, esse número de recuperados vai ser maior, mas eles vão ficar sequelados, às vezes, para o resto da vida. Né? Uma qualidade de vida muito pior. Só o fato de uma pessoa receber a intubação, né, os efeitos colaterais pós essa intubação, eles já são gigantes, né? Pode fazer com que a pessoa tenha que realmente passar por tratamento o resto da vida. Né? Talvez nunca mais voltar a trabalhar ou exercer a profissão que tinha. Então, pacientes de Covid, a intubação deles é diferente de intubação de outros casos. Geralmente exige um tratamento muito mais intenso e algumas medicações que consigam fazer com que o aparelho seja eficaz, que dão sequelas no sistema nervoso muito grande depois. Então, informações importantes, né, para passar para a nossa comunidade, através aqui do Dr. José Amaral Elias, ele que é médico infectologista. Então, realmente, nós temos que conscientizar a nossa população a ter muito cuidado, né? A gente que está acompanhando, está na linha de frente, está todo mundo exausto, está todo mundo cansado, triste pelas situações que estão ocorrendo, né? A gente acompanha a angústia de todos os nossos profissionais da saúde, que também são seres humanos, né? Que estão ali na linha de frente, e às vezes é fácil ficar no Facebook dando opinião, dizendo que tem que fazer isso ou aquilo, quando há uma dúvida geral de toda a comunidade científica, de todos os gestores públicos, de todos os médicos, há uma dúvida geral no caminho certo a seguir. Não é uma dúvida de Indaial, não é uma dúvida de Santa Catarina nem no Brasil, é uma dúvida mundial. Então a gente trabalha com evidências, com informação dia a dia, né? E a gente já percebe muitas vezes que muitos debates inúteis são levantados nas redes sociais, o que acaba atrapalhando muito o trabalho dos médicos, dos profissionais da saúde. Ontem mesmo, em alguns grupos de WhatsApp, a gente recebia informações de que a vacina estaria gerando sérios efeitos colaterais em muitas pessoas, né? Uma tremenda fake news que atrapalha muito o nosso trabalho enquanto gestor, né, os profissionais da saúde. E a gente pede, né, para as pessoas que, se não puder somar, não puder ajudar, né, e a gente está sempre aqui à disposição da comunidade para tirar qualquer dúvida, receber qualquer sugestão, mas quem não puder ajudar, não puder colaborar, não puder buscar recursos, nos ajudar a buscar recursos, que não dissemine falsas informações nos grupos de WhatsApp, né? A gente sabe da liberdade a liberdade de expressão, mas a gente pede a contribuição das pessoas que estão diretamente trabalhando com essa situação, para que a gente passe informações precisas e verdadeiras para não causar mais confusão na nossa comunidade. Quero aqui também estender um agradecimento especial a todos os nossos servidores da saúde, né, da Prefeitura Municipal de Indaial, de toda a nossa região que nos acompanha, e também os nossos profissionais lá do Hospital Beatriz Ramos, todos muito exaustos, todos muito cansados, mas trabalhando firmemente na missão que é salvar vidas, que é combater o coronavírus, tendo que lidar com várias críticas, com pessoas que muitas vezes vão sem educação alguma para receber o atendimento. Entendam, né, que eventualmente pode haver uma demora mais do que nos períodos normais, porque não é só as pessoas de coronavírus que estão sendo atendidas nesses pontos, né? Chegam acidentados, chegam pessoas com AVC, chegam infartados. Então a gente pede nesse momento a compreensão de toda a nossa comunidade, né, para que os nossos profissionais da saúde possam continuar trabalhando, né, da forma como estão, e também os demais setores da prefeitura, né? Hoje um grupo de pessoas começou a me mandar mensagem: prefeito, o calçamento da minha rua sai quando? As nossas equipes, assim como todas as outras equipes, estão trabalhando, mas nós temos seres humanos na linha de frente que estão sendo infectados, que estão afastados por trabalho. Então os serviços que não são essenciais nesse momento vai ter uma demora diferente dos períodos anteriores a um ano atrás. Então nós estamos realmente numa situação muito crítica, né? Estamos trabalhando aqui quase dia e noite, final de semana, né, para realmente combater toda essa situação, passar por isso, né, Dr. José Amaral Elias, que nós vamos passar, mas é preciso a conscientização da nossa população, né? É preciso que amanhã você que está nos acompanhando e que tem um familiar com 80 anos ou mais,
que faça esse seu familiar ir até o SAIS, receber a vacinação, é gratuito, é rápido, nós estamos com toda uma logística montada e que nos ajude. Mas eu não quero me vacinar, mas às vezes você não vacinando, você infecta outra pessoa, você não se vacinando, a sua situação agrava e você tira o leito de UTI de uma pessoa que precisa ser atendida. Então é importante que a gente deixe muitas vezes o egoísmo de lado, que a gente realmente se vacine. Não tem qualquer informação de efeito colateral na vacinação, de todas as mais de 2.000 pessoas que nós vacinamos aqui no nosso município, nós não tivemos um caso que chamasse atenção. A gente sabe que toda a vacina e todo medicamento, dependendo do corpo e da pessoa, pode gerar um efeito ou outro, mas não tivemos nenhum efeito que mereça destaque. Então é importante, doutor, o fortalecimento dessa vacinação. Para a gente encerrar, doutor, teria mais alguma informação que acha relevante? A gente tem visto, que isso tem que ter o envolvimento de todos, não é só o poder público, toda a sociedade tem que estar envolvida. Então eu queria reforçar, eu acho que aquilo que der para evitar, mesmo, está liberado, por exemplo, ir na academia, eu acho que se você puder evitar, a igreja, eu posso orar em casa, enfim, tudo isso, eu acho que é o fundamental. Até essa situação, do orar em casa é importante, porque muitas pessoas até me mandam aqui, prefeito, nós podemos levar um grupo de oração para orar lá na frente do hospital. A gente sabe da importância disso, mas a gente pede que não faça. Quanto menos pessoas estiverem em circulação no hospital e nos postos de saúde, menos pessoas infectadas, porque nesse local o nível de infecção é alto. Então a gente tem que também ter essa consciência de só procurar o hospital e só procurar o posto de saúde se realmente tiver os sintomas, para a gente também utilizar o nosso sistema público com responsabilidade, porque também você acaba tirando a energia das pessoas que estão ali no atendimento, que tem que estar concentrada em toda essa situação aí do combate, da prevenção do coronavírus. Mas a dica número 1 e a dica chave é a máscara, o álcool em gel, o distanciamento, doutor? E só sair de casa se for necessário. O que der para substituir, substitua mesmo, que eu estava falando, faz exercício em casa, acho que não precisa, nesse momento, que nunca ficou tão grave. É o pico da pandemia. E antes era assim, estava mais grave numa região, numa outra do país. Agora a gente tem visto aqui o sul, o sudeste, praticamente na mesma situação, quase todos os hospitais. Porque eu sempre falo, eu que frequento a UTI, essa é uma visão que a gente fica muito mais preocupado mesmo, porque é muito angustiante quem fica numa UTI. E a gente não vendo perspectiva isso melhorar em curto prazo.